veículo placa final 4, carro, moto, caminhonete, ônibus, micro-ônibus, optou pelo parcelamento, então desta quinta-feira vence a segunda parcela do IPVA. Quem perdeu o prazo em janeiro tem a chance de pagar agora cota única, mas sem o desconto de 3%. Então, final 4, pagamento do IPVA nesta quinta-feira. Mudanças no trânsito. O Brasil continua amargando a triste estatística de um dos campeões mundiais da violência do trânsito. Agora, com o novo governo, Bolsonaro, vem aí novas mudanças no trânsito, inclusive validade da CNH e a questão da obrigatoriedade do simulador para os alunos. Confira o que pode vir por aí. A primeira mudança seria quanto à carteira nacional de habilitação. Ele acha que essa carteira nacional ela pode ter mais tempo para ser renovada para os jovens. Hoje todo mundo tem que renovar a carteira a cada 5 anos. A visão desse novo governo é de que isso não é necessário no caso dos mais jovens. Ampliar a validade da carteira de motorista. Tem também o fim da obrigatoriedade das aulas de simuladores de direção nas autoescolas. Isso foi implementado em 2015. É importante lembrar que agora o Denatran e o Contran estão vinculados ao Ministério de Infraestrutura e aí eles pretendem acabar com essas aulas de simuladores obrigatórias. Segundo o ministro Tarcísio, ele disse que em evento recente da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos que essa medida foi tomada ali em 2015, mas que é uma medida desnecessária que veio atender outros interesses, tratou a medida como um lobby, como uma máfia que foi implementada só para aumentar custos. E aí também quanto aos caminhoneiros, esse governo pretende fazer medidas que afetem aí a vida deles, que sejam até extintas ou revistas. Uma delas é a exigência de adesivo de registro de transportadores de cargas. O governo entende que isso é um custo a mais, sendo que isso pode ser monitorado eletronicamente, que não existe a necessidade disso. E também quanto às placas aí dos caminhões, placas que sirvam não só para uma identificação simples, mas que também evitem clonagem e que aumentem aí o rastreamento e que elas sirvam como um instrumento de segurança e revisões também no emplacamento. Muito bem, a gente continua debatendo esse tema que provoca amplo debate. Hoje o nosso convidado, Walter Galvão, especialista em trânsito. Galvão, boa noite. Sua opinião, principalmente o aumento da validade da CNH de 5 para 10 anos e o fim da obrigatoriedade do simulador. Bom, da minha parte, pessoalmente, acho plenamente válido essa decisão. E eu explico por quê. Os exames, os exames médicos, não garante a ninguém que no ano seguinte, depois dele ter sido realizado, que a sua saúde não vai estar alterada. Ora, todos nós sabemos que assim como o exame toxicológico, a pessoa que vai submeter esse exame, se ele é usuário de drogas, ele ficando 3 meses na abstinência, ele vai lá, faz o exame e é aprovado. E alguém está ganhando com isso, obviamente. Agora, isso vai impedir dele continuar se drogando? Uma boa pergunta, né? Não serão 3 meses de abstinência que garante que esse motorista vai deixar de usar drogas, né? Então, tem que começar a observar esses detalhes aí, por que se criam tantos mecanismos de meios de vida para alguém por trás estar ganhando de toda essa situação em cima da população. Quanto ao simulador, eu fui o primeiro a colocar em Marília. Na minha autoescola, eu fui o primeiro a instalar. Eu acho que ajuda, mas não é do jeito que estão fazendo hoje, que eu acho extremamente injusto, transformado numa picaretagem em que só o tempo todo em que a população acaba sendo enganada. E eu vou dar um exemplo. Ora, obrigatórias são 5 horas aulas. Essas horas aulas que a gente se refere é só tecnicamente falando, porque são 30 minutos cada aula. Agora, no meu entender, 3 aulas já seriam suficientes. Mas
vamos dizer que essas 5 horas, então, que fique assim. Só que o Detran permitiu, né? É lógico que já acertado com as empresas que prestam serviço, que ganham muito, mas muito dinheiro, muito mesmo, passasse a poder dar 8. Agora você pode fazer orçamento nas mais diversas autoescolas. Vou falar aqui de Marília, porque é aqui que eu vivo no dia a dia. Eles colocam no orçamento que são obrigatórias 8 aulas de simulador. Não é verdade. Obrigatórias são só 5. E se cobra R$500 do aluno pelas 8 aulas. Muito bem. Se você dividir os R$500 por 8 aulas, você vai encontrar o valor de R$ 62,50 por aula. Isso quer dizer que, se você fosse fazer somente as 5 obrigatórias, que já são suficientes, você pagaria R$ 312,50 e não 500. Outro detalhe, que a aula de carro que é feita lá no complexo de trânsito são 50 minutos, portanto, praticamente o dobro, tá? Praticamente o dobro. E é no carro móvel, lá no complexo de trânsito, que você vai fazer o exame prático. E pior que isso, que se permite apenas um instrutor dar aula para 3 simuladores ao mesmo tempo, o que gera desemprego na questão do instrutor e que transforma numa péssima qualidade no ensino, porque não cabe na minha cabeça que um instrutor já é o suficiente para ensinar 3 motoristas ao mesmo tempo, com aulas de apenas 30 minutos. Simulador, o próprio nome já diz, é o que simula. Agora, o que se faz é mais que isso. Se lesa a população com indução a erro, com a desinformação propositada. Porque você liga em qualquer autoescola aqui em Marília, com exceção da minha, né, que eu não faço isso, mas na grande maioria vai dizer que são obrigatórios 8 aulas de simulador. Então eu fico indignado com esse tipo de coisa e acho mesmo que está certo. Tem que acabar. Eu paguei 42 mil no meu simulador, mas se for para fazer pela coisa certa, pela transparência, eu rasgo essa porcaria e jogo no lixo, porque eu não vou baixar o nível da minha autoescola por conta de um comércio desonesto. Outras mudanças que, na sua opinião, são necessárias no trânsito para que gradativamente essa segurança aumente, Galvão? É aquilo que eu sempre, ao longo dos anos, que sempre que participo aqui desse jornal, que é muito importante para a nossa cidade, que sempre está bem informando, eu repito, é só a educação que muda, não tem outro caminho. Agora, eu estava argumentando a nível de Detran, cheguei a falar até com o senhor diretor, não desse atual que assumiu, mas o anterior, que já deixou o cargo, mas eu estou há 21 anos nessa labuta, nesse trabalho de bem educar. E o senhor aí que está do outro lado me assistindo é testemunha. O aluno não aprende a fazer baliza do lado esquerdo. Ele só faz baliza do lado direito. O que seria isso? Meia boca? A pessoa sai, vai passar numa rua de mão única, tem estacionamento do lado esquerdo e ele não vai estacionar porque ele só aprendeu do lado direito? Se não fosse triste, chega a ser hilário. Afinal de contas, que educação é essa no trânsito que não se cobra o conhecimento de um simples estacionamento em que se exige tantas coisas e não se observa a coisa tão básica, tão lógica
de que você deve ensinar também a estacionar do lado esquerdo. Então, eu vejo assim que o Estado sempre se preocupa com a arrecadação, menos com a educação. E aí fica criando mecanismos de que sempre leva a lesar a população. Então precisa dar um basta nisso mesmo. E acho muito acertado que se o governo suspender, acabar mesmo, ter que acabar com isso, tira fora. Eu vou ficar no prejuízo. Meu investimento há quase 5 anos atrás foi de 42 mil. Eu comprei o meu simulador. O meu foi pago. Mas enfim, mas se é para melhorar, e é o que a gente espera, é o que a gente quer para a população, para os nossos filhos, para os nossos netos, e que se dê exemplo de dignidade a eles para um futuro melhor, tem que começar a mudar mesmo. E não é para amanhã não, é para hoje ou para ontem, se for possível. Porque do jeito que está, é muito triste mesmo. Então vou dar um voto de confiança a esse novo governo, que essa medida chegue em boa hora e que seja rapidamente mesmo extirpado isso aí e que faça acontecer. Nota 10, meus aplausos a esse governo, se caso isso se tornar uma realidade. Muito bem. Obrigado, Walter Galvão, especialista em trânsito. Destaques do momento. A morte da atriz Bibi Ferreira, aos 96 anos, filha do famosíssimo Procópio Ferreira. Pois é, Bibi Ferreira morreu em razão de uma parada cardíaca. Velório deve mesmo acontecer no Municipal do Rio de Janeiro. População continua reclamando da falta d'água em Marília. FIES, financiamento estudantil. Atenção, você que passou do Enem, último dia para confirmar a inscrição nesta quinta-feira. Prêmio da Mega Sena, expectativa para mais um. Destaque também, está no Diário Oficial do Município. Servidores municipais terão corte de horas extras, não poderão mais fazer horas extras. E é uma realidade, a internet cada vez mais presente no nosso dia a dia, mas é preciso estar sempre atento com relação a pontos importantes. Confira mais essa matéria. Rodrigo é bem criterioso para passar informações quando está conectado. Por saber o valor que elas têm, gostaria de receber uma contrapartida. Eu gostaria sim de ser remunerado por passar essas informações e, além disso, de passar essas informações, que eles me façam tipo um contrato dizendo como vai ser utilizado essas informações. Ele não é o único que queria ser remunerado por ceder dados. Uma pesquisa feita em parceria entre o Instituto Ipsos e o Fórum Econômico Mundial mostra que mais da metade dos quase 19 mil entrevistados em 26 países acreditam merecer recompensa pelas informações fornecidas. No Brasil, 6 em cada 10 pessoas disseram que os consumidores têm direito de escolher se os dados serão ou não coletados e utilizados por empresas. Este é o primeiro de uma série de estudos que devem ser repetidos a cada 6 meses sobre a aceitação e o entendimento da privacidade de dados. Entre as constatações iniciais está de que apenas 1 em cada 3 usuários sabe para onde vão as suas informações. A população, a gente, eu me incluo nisso, acordou para a era digital. Chegou uma hora de que a gente começa a perceber que precisa se olhar para o que está acontecendo com a nossa informação. O diretor da Ipsos explica que os brasileiros estão bem próximos ao restante do mundo com relação à maturidade digital. Ele lembra que a captação de informações traz facilidades para o usuário, mas que é preciso estar atento aos termos de uso disponíveis na internet para que a lei de proteção de dados se faça valer. Assim como a gente no passado fazia leituras de um contrato antes de assinar, a gente deve ler os termos de adesão na internet também. O alerta está dado. Destaques do momento. Presidente Bolsonaro tem alta do Albert Einstein em São Paulo. Já viajou para Brasília até sexta-feira. Anuncia o pacote da reforma previdenciária. Idade mínima de aposentadoria para mulheres, 57. Para os homens, 62 anos. Aí o governo vai articular
estimular a votação no Congresso. Vendas no comércio, alta de 2,3% em 2018, a maior em 5 anos. Vendas de veículos com maior alta em 11 anos. Daqui a pouco, como destaque, sepultado o corpo de empresário da rodovia.